Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Nós estamos nesses dias falando sobre histórias importantes para a compreensão da Bíblia, para a compreensão da própria redenção, da história da redenção. Essas histórias que, quando você começa a ler a Bíblia, você já as encontra. Então, a criação do mundo, Adão e Eva, a queda de Adão e Eva, Caim e Abel, os gigantes que aparecem depois de uma multiplicação da população e uma mistura de filhos de Deus com filhas dos homens. E por causa dessa mistura, depois vem a história de Noé, o chamado de Deus para Noé e da Arca de Noé. E é disso que nós vamos falar hoje, da Arca de Noé. Talvez a história mais conhecida da Bíblia. Se você perguntar a alguém aleatório, uma pessoa que nem seja religiosa, ela vai saber alguma coisa sobre a Arca de Noé. Ela vai saber alguma coisa a respeito dessa história porque ela é muito conhecida. E ela é conhecida não só hoje, mas ela era conhecida já antigamente. Inclusive, antes de ser escrita na nossa Bíblia, no nosso livro sagrado, essa história já era conhecida. E variações dela também já eram conhecidas. Mas antes de falar dessa história ou de uma variação dessa história, eu gostaria de contar para vocês sobre como os babilônios entendiam que o mundo foi criado. Nós sabemos, nós temos o nosso entendimento de como foi o surgimento do mundo. Mas os babilônios, um povo que viveu tempos antes de Israel e com Israel, eles tinham uma compreensão com elementos parecidos, mas vocês vão ver que com algumas distinções. Eles acreditavam que o mundo foi feito, a realidade existente, ela foi criada a partir da luta entre deuses. Eles eram politeístas, então eles aceitavam naturalmente a existência de vários deuses. Deuses superiores, deuses maiores, deuses inferiores. E nessa crença, Marduk, um dos deuses da Babilônia, ele feriu de forma muito violenta a sua avó. Olha que crueldade. O Marduk feriu a sua avó deusa, chamada Tiamat, a mãe do seu pai. E Tiamat, com essa ferida que Marduk fez nela, com uma flechada muito poderosa, muito potente, ela se partiu ao meio. E as duas metades de Tiamat, uma formou o céu e a outra formou a terra. Dentro da concepção babilônica, nós estamos em Tiamat, nós olhamos Tiamat, quando nós olhamos para o céu, nós estamos vendo Tiamat, nós estamos pisando em Tiamat, os restos mortais de uma deusa que se tornou tudo o que há. Mas o Marduk não fez só isso, o Marduk também pegou um aliado de Tiamat, um dos aliados dela, e o matou, e usou os seus ossos e o seu sangue para criar os seres humanos. E assim é a criação do homem na concepção babilônica. Nós somos mistura de ossos com sangue de um Deus derrotado. Com qual objetivo? Nós fomos criados, de acordo com a crença babilônica, para servir os deuses. Nós somos escravos dos deuses. Como os deuses não queriam trabalhar para a manutenção das suas coisas, da grande cidade da Babilônia, então eles criaram seres humanos para serem seus escravos. Quero contar uma outra história. Essa não é da Babilônia, mas é da mesma região. É da Suméria, também da Mesopotâmia. Um rei muito poderoso da cidade de Assur, chamado Gilgamesh, talvez você já tenha ouvido o nome. Gilgamesh, ele estava em busca da imortalidade. A história de Gilgamesh é muito interessante, se você puder pesquisar depois no YouTube, você vai encontrar, inclusive ilustrada. Mas Gilgamesh estava em busca da imortalidade. E ele soube que um homem havia encontrado, havia adquirido imortalidade. Esse homem morava na beira do rio da morte. E Gilgamesh então fez uma peregrinação até chegar nesse homem chamado Utnapishtim. Utnapishtim recebeu Gilgamesh. Gilgamesh falou: qual é o segredo? Você é imortal, eu quero ser também. O que você fez?
E em resposta a Gilgamesh, Utnapishtim contou uma história. E ele disse assim: os deuses criaram alguns seres humanos, lá atrás, muito antigamente. Esses seres humanos foram se multiplicando. E os deuses começaram a se incomodar com o barulho, com o ruído que os seres humanos estavam fazendo. Os deuses começaram a ficar incomodados com tudo aquilo, com o barulho que os seres humanos estavam fazendo. Então, um deles disse: nós temos que reverter isso que a gente fez. A gente criou os seres humanos, vamos matar todos. Como? Ele disse: eu vou enviar um dilúvio e vou destruir toda a raça humana. Então, um deus menor chamado Ea, ou Ea, veio a Utnapishtim, esse homem, e disse: faça para você uma arca. Proteja-se você e a sua família, coloque a semente de tudo o que vive, quer dizer, coloque na arca representantes dos animais existentes, da vida existente, para que você preserve a vida depois que as águas do dilúvio diminuírem. E Utnapishtim fez isso, obedeceu o Deus que lhe deu essa ordem, fez uma arca. Depois disso veio o dilúvio, ele se salvou dentro dessa arca, até que as águas começaram a baixar, a chuva parou, e a arca que ele fez ficou encalhada num monte. E nesse monte, ele soltou, para saber se estava tudo certo, se dava para descer ou não, ele soltou alguns animais. Ele soltou uma pomba, ele soltou uma andorinha, ele soltou um corvo, para saber se as águas tinham baixado ou não. Alguns animais voltaram, outros não, e ele entendeu então que lá fora já tinha terra seca, que era possível ele descer e tentar viver até as águas acabarem de baixar. Ele desceu, fez um altar aos deuses, fez um sacrifício, e o texto das tabuinhas da epopeia de Gilgamesh diz que os deuses se juntaram como moscas diante do altar que Utnapishtim fez. E eles receberam aquele sacrifício e disseram: o que nós vamos fazer com ele? Porque ele não devia estar vivo, ele nos enganou, ele fez uma arca e sobreviveu ao dilúvio. Todos os outros morreram, mas ele nos enganou. O que nós vamos fazer com ele? E um deles disse: ele tem que ser separado da humanidade. Vamos dar a ele a imortalidade, que ele será diferente, separado de todos os outros. E assim aconteceu. E Utnapishtim contou essa história para Gilgamesh. Ele disse: foi assim que eu me tornei imortal. Eu fiz uma arca, eu sobrevivi a um dilúvio e recebi em troca a imortalidade. O Gilgamesh ficou muito contrariado, porque isso é o tipo de coisa que não dá para replicar. Não dá para ele fazer isso para adquirir imortalidade. E ele foi embora contrariado. A história continua, mas eu não quero contar o restante da história aqui, porque não nos interessa agora. Nos interessa o entendimento de que o mundo antigo, essa história, ela é muito anterior à Bíblia. O mundo antigo contava a história de deuses criando as coisas e de um grande dilúvio, inclusive com riqueza de detalhes que se parecem muito com a nossa história bíblica do dilúvio. Mas eu quero hoje evidenciar as diferenças entre esses processos que aconteceram nessas narrativas de criação e de dilúvio para a narrativa bíblica, porque eu acho que isso muito nos interessa. E eu gostaria de falar então sobre o que nós aprendemos com a história do dilúvio. Eu não vou ler toda a história do dilúvio aqui hoje. A história do dilúvio vai do capítulo 6 ao capítulo 9. Então, só a leitura da história do dilúvio já iria dar o nosso tempo, mas eu rogo a vocês para que vocês leiam em casa, porque é uma história maravilhosa, a história do dilúvio bíblico. Mas eu quero ler alguns trechos e quero salientar alguns pontos. A primeira coisa que nós aprendemos com a história do dilúvio, que eu quero destacar aqui, é que nós somos responsáveis
por muitas das destruições que vêm sobre nós. E gostaria de ler o capítulo 6, o versículo 11, versículo 12 e 13. Gênesis 6, 11, 12 e 13. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Tem um jogo de palavras aqui na língua hebraica que na língua portuguesa a gente perde. Mas na língua hebraica, a palavra a expressão do início do versículo 11, que diz que a terra se corrompeu, é a mesma expressão do final do versículo 13, quando Deus diz: eu os destruirei. A mesma coisa que o homem fez com a terra é o que ele recebe de volta agora como punição do seu pecado. Isso é importante porque isso mostra a diferença entre o Deus bíblico e o Deus das narrativas de em torno de Israel. Os deuses das narrativas de em torno de Israel destruíram o mundo com um dilúvio porque eles eram ranzinzas, eles eram odiosos, eles não gostavam do barulho que os seres humanos faziam, eles odiavam o ser humano. Então eles resolveram: nossa, me cansei disso, vamos matar tudo. Mas Utnapishtim conseguiu sobreviver. Mas o interesse dos deuses era matar todo mundo. O Deus da Bíblia não mata porque tem ódio do ser humano. Não mata porque tem raiva de nós. Ele mata e ele envia o dilúvio como um processo disciplinar que vem, inclusive, do seu amor. O problema que levou Deus a derramar o dilúvio foi violência, foi corrupção e violência. A violência, ela é praticada contra alguém. Se existe violência, é porque há alguém que foi violentado. Se existe injustiça, é porque alguém está sendo injustiçado. Deus olha a situação, a circunstância daquele mundo caído, pervertido, misturado, com todo tipo de bizarrice, como nós vimos na semana passada, e Deus diz: não dá para suportar do jeito que está, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso aplicar alguma disciplina aqui para que isso se reverta e se resolva. Então Deus amorosamente, graciosamente chama Noé. Noé não é um cara que tapeou os deuses e conseguiu sobreviver na sua arca. Noé foi chamado por Deus para que ele seja alguém através de quem o renovo venha. E Deus chama Noé. Então nós percebemos que a destruição que veio sobre essa civilização não veio pela maldade de Deus, pelo rigor de Deus. Veio porque o ser humano era corrupto. O ser humano era violento e estava se fazendo mal. Estava se destruindo. E Deus então destrói, dá ao ser humano aquilo que ele estava provocando. Você está destruindo a terra, então você será destruído. Você está fazendo isso de ruim, essa coisa ruim se voltará contra você. E nós observamos isso hoje nos nossos dias. Nós olhamos um ciclo de violência, nós agimos com violência e recebemos violência em troca. Nós olhamos para a natureza, as catástrofes ambientais que acontecem, cada vez com mais intensidade, com mais recorrência. Isso não acontece porque Deus é ruim e está derramando sobre nós calamidades. Isso acontece porque nós estamos destruindo o ecossistema, nós estamos destruindo o planeta, e isso está se voltando contra nós em forma de destruição. Para além das questões mais ecológicas e sociais, como desigualdade social, que é fruto da nossa violência, de uns dominando sobre outros, de uns impondo a sua vontade, o seu desejo, os seus interesses econômicos sobre outros. Para além disso, nós temos as questões particulares, relacionais, onde nós percebemos que muitas vezes a nossa destruição, ela acontece por nossa causa. Nós plantamos,
Nós semeamos, nós falamos coisas que não deviam ser faladas. Nós agimos como não deveríamos ter agido. Nós nos silenciamos nos momentos em que deveríamos ter falado alguma coisa. Então nós começamos a colher coisas ruins na nossa vida, nós começamos a passar por momentos difíceis na vida, e se formos honestos, sinceros conosco mesmos, nós vamos perceber que nós plantamos isso, a culpa é nossa. É muito fácil, é muito simples nós dizermos: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Que crueldade é essa? Mas muitas vezes é culpa nossa. Nosso egoísmo, nossa linguagem violenta, nossa forma de fazer as coisas faz com que as coisas se voltem contra nós. Nós passamos por dilemas, nós passamos por um monte de situações difíceis que nós as provocamos. É culpa nossa. A gente gosta também de dizer que a culpa é do outro. Como disse Adão: ah, Deus, é a mulher que o Senhor me deu. É culpa dela. E nós vamos culpando, nós vamos elencando pessoas para culpar, mas a culpa é nossa. Muitas tristezas que nós passamos na vida são culpa nossa. Ou é culpa da nossa negligência, é culpa das nossas palavras, é culpa das nossas ações, é culpa do nosso pecado. Nós vamos semeando raiva, violência, inveja, nós vamos semeando sentimentos mesquinhos e depois não queremos colher nada disso, mas infelizmente colhemos. Uma das coisas que o dilúvio nos mostra é que nós somos responsabilizados por aquilo que fazemos. Agora, seria muito triste se nós parássemos nesse primeiro ponto. É isso aí, gente. Vocês vão colher tudo de ruim que vocês fizeram, eu vou colher tudo de ruim que eu fiz e acabou, não tem mais o que fazer. É a lei da semeadura, já era. Mas outra coisa que nós aprendemos com o dilúvio, com a história do dilúvio, é que Deus é Deus de recomeços. Se você ler o capítulo 8, versículo 1, Gênesis 8, versículo 1, depois que Noé colocou os animais na arca, depois que choveu, veio água de todo lado, água de cima, água de baixo, e inundou toda aquela região, e veio o dilúvio, e a arca estava então navegando sobre o caos, sobre aquele caos das águas. Então vem Gênesis 8, versículo 1. Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Deus lembrou-se de Noé. Deus havia esquecido. O que significa Deus se lembrar de alguém? Não é que Deus trouxe algo à sua memória, algo que não estava lá. Deus se esqueceu e de repente, opa, nossa gente, ó Noé, vai mofar lá, deixa eu resolver o problema dele. O lembrou-se, essa expressão na Bíblia significa agir em favor de. Como aconteceu com o povo de Israel que estava escravizado no Egito há mais de 400 anos, e Deus lembrou-se do seu povo. Deus resolveu agir em favor do seu povo naquele momento. Deus resolveu agir em favor de Noé. A realidade de Noé era uma realidade de caos. E é interessante isso porque a expressão bíblica que é utilizada aqui, ela diz que Deus enviou um vento para baixar as águas. Essa palavra hebraica é ruach. Deus enviou ruach para baixar as águas. É exatamente a mesma palavra que está em Gênesis 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o ruach de Deus se movia sobre a face das águas. Todo o caos pelo qual Noé estava passando ali no dilúvio, aquelas águas sobre a face da terra, estavam remontando o que aconteceu no início. Águas sobre a face da terra. E o que Deus precisa para recriar? O que Deus precisa para fazer algo novo na vida de alguém? O que Deus precisa para criar uma realidade diferente no mundo ou na sua vida? Deus só precisa do caos. Talvez você olhe para dentro de si e pense: Vinícius, eu estou vivendo um dilúvio.
Eu estou vivendo um dilúvio existencial. Eu não sei o que fazer, onde me colocar. Eu não sei a minha função no mundo. Eu não sei. Deus pode, através dessa confusão, desse dilúvio, dessa tormenta, gerar algo. Talvez você esteja vivendo um dilúvio emocional. Você tenha passado por uma situação muito difícil, que te deixou para baixo, um rompimento, uma situação dentro de casa, as suas emoções estão abaladas, você se sente afogado pelo mar da vida. Como diz o hino, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes nós nos sentimos um dilúvio espiritual, está um caos. Não sei mais em que acredito, parece que todas as coisas saíram, estão fora de ordem. O que eu pensava antes não é o que eu penso agora, mas eu também não sei definir o que eu penso agora. Eu estou no meio de um dilúvio espiritual, não sei. Deus, desse caos, Deus, dessa bagunça, Ele pode gerar algo novo e bonito em você. Não é porque você colheu frutos dos seus erros, dos seus pecados, dos seus equívocos, que Deus não possa fazer mais nada. Ele pode fazer. Você que se vê agora nesse caos das águas, Deus pode enviar o seu sopro, o seu espírito para baixar as águas, baixar a tormenta. E daqui a pouco você vai perceber que as coisas estão fazendo sentido novamente. E daqui a pouco você vai ter sinais de esperança. Noé solta uma pombinha, a pombinha voa e ela volta com um raminho de oliveira no seu bico. Tudo o que Noé via era água, era lama, era caos, era destruição. Mas aquele era um sinal de que, apesar da visão de Noé estar focada naquilo, para além daquilo havia esperança. Noé só não estava enxergando, mas há esperança fora disso. Às vezes o turbilhão na nossa vida está tão grande que nós não conseguimos enxergar outra coisa além das águas e da lama. Mas há esperança mesmo nessas situações mais difíceis e complicadas. Deus pode fazer na minha, na sua vida, algo que nós nunca imaginávamos. Vinícius, mas eu já estou velho demais. Não importa. Vinícius, eu já passei, eu achei que chegaria nisso há mais tempo. Não cheguei ainda. Não importa, meu irmão, minha irmã. Deus pode fazer algo na sua vida quando Ele quiser. Porque tudo que Ele precisa para fazer é caos, é desordem. E às vezes tudo que nós temos para oferecer é isso também. Deus, a minha vida está toda desordenada, está toda desorganizada. E Deus pode fazer em você e através de você. Deus pode trazer esperança à sua vida. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Assim como Noé, Deus achou graça em você. Deus colocou os seus olhos em você e agraciou você. E te trouxe e te manteve. Nós precisamos manter em nós a esperança. Nós somos filhos de Deus e nós somos comunidade Save. Save, vocês sabem que não é um nome bonitinho em inglês. Significa servindo em amor e vivendo com esperança. Precisamos de esperança para viver, irmãos. E por mais que as coisas estejam difíceis para você, creia que essas águas vão baixar. Deus vai soprar o seu vento e daqui a pouco você já vai ver os sinais da esperança. Confie em Deus. E por que nós podemos confiar em Deus? A terceira coisa que nós aprendemos com a história da Arca de Noé é que Deus se aliançou conosco. E eu gostaria de ler o versículo 20 e 21 do capítulo 8. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. E se você pular para o versículo 13 do capítulo 9, Deus diz:
o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Deus se comprometeu com o ser humano e ainda disse: eu sei que o coração de vocês é inclinado para o mal. Então o que eu prometo é unilateral, é um compromisso unilateral. Eu faço esse compromisso com vocês. Deus não exigiu que nós fizéssemos um compromisso de volta, mas Ele graciosamente fez um compromisso conosco. Um compromisso de se manter conosco, um compromisso de não mais nos destruir. E Ele disse que toda vez que nós olhássemos para as coisas mais comuns da vida, o final do capítulo 8 diz: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Toda vez que vocês virem as estações passando, toda vez que vocês sentirem frio ou calor, toda vez que vocês olharem para o céu, lembrem-se do meu compromisso com vocês, porque eu amo vocês. O sinal desse amor e do comprometimento de Deus, Deus colocou como o arco-íris, de que Ele não mais destruiria o mundo dessa forma. Mas o sinal definitivo da nossa redenção hoje é Jesus Cristo. Nós sabemos que nós não seremos destruídos por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o nosso arco-íris, foi pendurado numa cruz. E lá Ele estava reconectando o mundo com Deus. E é por isso que nós temos a certeza da nossa salvação, de que um dia, quando nós nos formos dessa vida, nós estaremos com Ele por causa da aliança que Deus fez conosco através de Jesus. Todos nós somos chamados hoje a responder à aliança de Deus. O que nós vamos fazer diante dessa aliança? Nós vamos nos comprometer? Deus não está exigindo nada de você. Ele se aliançou com você. E nós, o que nós vamos fazer em resposta à aliança de Deus? Vamos nos comprometer de volta e dizer: Senhor, eu quero me aliançar com o Senhor. Eu quero viver de um modo que te agrade. Eu quero ser um Noé para outras pessoas. Eu quero ser uma arca que abrigue outras pessoas. Eu quero ser um vento que Deus usa para reduzir as águas e as tempestades nos corações de outras pessoas. Deus vai usar você, Deus vai abençoar você, mas não apenas para que você seja alvo dessa bênção, como aconteceu com Utnapishtim no conto da Suméria. Os deuses deram a ele a imortalidade. Os outros continuaram mortais e está todo mundo morrendo até hoje. Ele foi o único beneficiado. O Deus da Bíblia chama Noé e abençoa Noé, agracia Noé, para que a bênção alcançasse pessoas através de Noé. Deus abençoa você. Deus ama você e chamou você para um propósito, não o propósito de te fazer a pessoa mais bem-sucedida dessa terra, de te fazer a pessoa mais rica ou emocionalmente satisfeita dessa terra. Ele chamou você para que você seja um canal de bênção para outros, para que você seja refúgio para outros, para que você seja arca de Deus para outros. Que Deus use a sua vida e que Deus use essa comunidade, que as pessoas que chegarem aqui, e eu espero que todos vocês que estão nos visitando hoje, que vocês se sintam bem. O nosso desejo é que as pessoas que vierem aqui, elas se sintam dentro de uma arca, protegidas, sabendo que aqui elas estão amparadas, sabendo que por mais que elas estejam passando por um dilúvio, existe esperança. Deus haverá de abençoar a vida dela, e se Deus quiser, através da minha e da sua vida. Tem muita gente aí fora que vive dilúvios. Dilúvios, inclusive, relacionados à dificuldade de se alimentar. Nossa comunidade, a nossa vida, nós fomos chamados para trazer vida, esperança para pessoas que não têm esperança. Que Deus abençoe a sua vida.
e abençoe outros através de você. É o que eu desejo, é o que eu espero, em nome de Jesus. Muitas vezes, queridos, eu observo isso olhando, a igreja brasileira, ou o que aparece das igrejas, às vezes, na internet. Nós somos muito mais parecidos com os deuses pagãos. Nós fazemos as coisas, aquilo que nós fazemos é movido por ódio, é movido por disputa, é movido pela tentativa de equilibrar egos. Nós fazemos as coisas porque nós somos ranzinzas, nós somos chatos. Deus não nos chamou para sermos parecidos com os deuses pagãos. Nós somos chamados a sermos parecidos com Cristo. E Cristo é isso, a arca de salvação para todos os que vierem até Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude nisso, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você e orar com você. Se você puder ficar de pé, para nós orarmos juntos. Senhor Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. O Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso abrigo. Nós não temos ninguém além de Ti. Quando nós olhamos para o mundo, o que nós presenciamos é um ciclo de violência sem fim, de maldade, a maldade humana sendo explicitada nos jornais, nos noticiários, a maldade do nosso coração sendo explicitada nas nossas relações interpessoais, nossas dificuldades sendo apresentadas e notórias nos nossos relacionamentos. Nós somos imperfeitos, Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores. E precisamos demais do Senhor, somos dependentes do Senhor, como cantamos aqui. Ó Senhor, de Ti nós precisamos. Nós sabemos que o Senhor não é como os deuses pagãos. O Senhor não nos olha com desdém. O Senhor não nos criou para sermos seus escravos. O Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. O Senhor conferiu a nós dignidade. Conferiu a nós respeito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos pessoas conforme a sua imagem para outros. Quantas pessoas ao nosso redor estão desfiguradas, Senhor? Estão desfiguradas porque sofreram violência, estão desfiguradas por causa do pecado, estão desfiguradas por causa da amargura que habita em seus corações. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser Jesus na vida dessas pessoas. Ajuda-nos a ser a arca na vida dessas pessoas. Abençoa-nos para que abençoemos. Que o Senhor possa nos usar para alcançar outros. E que em todas as coisas nós sejamos fiéis a Ti, como Noé foi fiel ao Senhor. Como Noé fez a arca nas dimensões que o Senhor lhe ordenou. Como Ele colocou na arca os animais que o Senhor lhe ordenou, que nós façamos o mesmo, que nós leiamos a Sua palavra, que nós estejamos submissos à Sua vontade e façamos aquilo que o Senhor nos ordenou, para a Sua glória e para o Seu louvor, Senhor, em nome de Jesus.